Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a nossa seladora a vácuo CPVS 290. Ao receber o equipamento, vamos abrir a caixa. Nós podemos verificar todas as peças e acessórios que vêm junto com o equipamento. Ele vai embalado para proteção e com essas espumas também de proteção. Junto vai essa embalagem com o manual de instrução e também alguns acessórios, como uma mangueira para limpeza do bico e uma mangueira para teste, e junto um acessório de limpeza do bico. No final do vídeo eu vou mostrar a utilização de cada um desses acessórios e também algumas embalagens de demonstração para a utilização do equipamento. Aqui o equipamento já está energizado. Esse modelo ele é na tensão de 220, porém esse equipamento ele é vendido tanto na tensão 110 como na tensão 220. Então vale se atentar aí à tensão da sua localidade para adquirir o equipamento na tensão correta. O equipamento tem um reservatório para líquidos que pode se utilizar pode fazer o vácuo tanto em embalagens com produtos secos ou produtos com algum líquido, que esse reservatório não vai deixar que o líquido vá até a bomba e acabe danificando. Por isso que esse equipamento tem a vantagem de ter esse reservatório que vai auxiliar a máquina no processo de vácuo. Abrindo a alça de selagem, ela tem uma área que permite fazer a selagem até embalagens de 28 centímetros. Então pode ser uma embalagem menor, como 10 centímetros, até 28, fazendo a selagem de forma automática, porque a barra dela tem uma trava que faz essa pressão de forma automática. Aqui na barra, todas essas peças já fazem conjunto realmente da utilização, tanto a espuma de vedação quanto a espuma aqui de pressão de selagem. E aqui no painel, nós conseguimos já ver todas as funcionalidades de cada botão. No painel, nós temos algumas funções. Esse botão azul e o rosa é o ajuste de tempo de selagem. Cada luz que está indicando aqui no painel vai contar 1,5 segundos de tempo de selagem. Então nós podemos diminuir o tempo de selagem, como aumentar esse tempo de selagem. Cada luz vai indicar 1,5 segundos. Aqui eu vou deixar uma regulagem padrão de 4 luzes que vai indicar 6 segundos de selagem. Na sequência tem o verde claro e o verde escuro, cada um tem uma função diferente do outro. O verde mais claro ele vai iniciar o vácuo ou fazer apenas a selagem. Caso o bico estiver recuado e fechando a barra e pressionar o botão, ele vai fazer apenas a selagem, contando o tempo programado no painel, e ele faz a selagem sem o processo de vácuo porque o bico está recuado. Abrindo, ela finaliza. O último botão é para avançar ou recuar o bico. Então, com a alça aberta, podemos pressionar o botão onde o bico avança e também apertando ele vai recuar. Então, caso o bico estiver recuado e for utilizar com o processo de vácuo, aperta o bico para avançar e aí com a embalagem posicionada, podemos iniciar o processo de vácuo. A máquina vai ligar e quando o vácuo finalizar visualmente, podemos apertar o botão para recolher o bico, que aí sim o equipamento faz a retração do bico e inicia o processo de selagem. Então eu vou fazer um processo aqui com um pó para demonstrar a máquina em funcionamento. Então nós temos uma embalagem comum de 12 micras. Eu vou apertar o primeiro botão verde mais escuro para o bico avançar e vamos colocar a embalagem dentro do bico e também posicionar corretamente na área de selagem. Fechando a alça. E para auxiliar o equipamento no processo de vácuo, sempre aproxima o produto do bico. Após posicionado, apertando o botão verde claro para iniciar o processo de vácuo. E também já foi ajustado com 4 luzes aqui no painel, que é um tempo de selagem ideal para embalagem de 12 micras. Após identificar o processo de vácuo visualmente, aperta o botão para recolher o bico de sucção e o equipamento faz a selagem de forma automática. Finalizando, ela já
avança o bico de forma automática para fazer um novo processo de forma automática. Então, posicionando novamente, abaixa a alça, posso aproximar o produto do bico para ajudar no processo. Vácuo finalizado, o botão para recolher o bico e o equipamento faz a selagem automática. Vácuo e selagem uniforme. Aqui eu vou fazer o processo apenas de selagem sem o vácuo, que também é uma funcionalidade do equipamento, porém com a nossa embalagem VacShield. É uma embalagem mais resistente, que em alguns grãos ou alguma castanha que tenha uma pontinha que pode furar uma embalagem mais fina, essa embalagem é excelente, que ela é mais resistente, a micra dela é mais grossa. Então eu vou, por ser uma embalagem mais grossa, eu vou aumentar o tempo de selagem em mais 1,5 segundos, aumentando uma luz. E com o bico recuado, nós vamos posicionar a embalagem, fechar. E ao invés de, como no processo de vácuo, apertar o botão do bico, nós apertamos o botão verde, que ela vai fazer apenas a selagem. Ela conta o tempo de forma automática e finaliza o processo. Então também tem essa opção de apenas fazer a selagem, sem o vácuo. Ainda utilizando a VacShield, nós vamos fazer agora também o processo de vácuo. Então aperta o botão verde para o bico sair, posiciona a embalagem dentro do bico e fecha a alça. E da mesma forma, aproxima o produto do bico para auxiliar o equipamento e o botão verde para iniciar. Após finalizar o vácuo, visualmente o resultado está ok, botão escuro para recuar o bico e o equipamento começa a contar o tempo de selagem. E na mesma ordem, o equipamento já avança o bico de forma automática para fazer um novo processo. Então aqui, como já está o tempo de selagem ajustado, apenas abaixamos a barra novamente, aproxima o produto e o botão verde mais claro para iniciar. Vou colocar o outro na sequência. Então, um processo automatizado pode fazer em sequência, um na sequência do outro, e o equipamento já avança o bico novamente para uma próxima embalagem. Então, pode ver aqui, ó, os 3 processos que foram feitos com a embalagem VacShield. Por esse produto ter uma característica que tem uma ponta um pouquinho pequena, então a gente utilizou essa embalagem mais resistente para ter uma proteção melhor nesse processo de vácuo. E nesse processo que foi feito o vácuo e também selagem em produtos que só tem pó e é seco, não tem líquido, nós podemos utilizar esse acessório que acompanha o equipamento para fazer a limpeza do bico. Podemos introduzir no bico, após realizar o processo, para retirar algum resíduo que ficou aqui nessa parte. Então nós podemos colocar e ir arrastando um pouco pela lateral para retirar algum pó que o equipamento sugou durante esse processo. Então é algo que vai ajudar na vida útil do equipamento e também manter a limpeza do bico depois da utilização. Então sempre que utilizar um produto seco, que não tenha líquido, pode usar essa espátula para facilitar na limpeza do bico. Agora eu vou fazer o processo em um alimento que tem líquido, que o reservatório vai auxiliar a máquina nesse processo. Então da mesma forma, vamos avançar o bico de sucção, posicionar a embalagem. E da mesma forma, podemos aproximar o produto do bico. E ao iniciar, o equipamento ele pode sugar um pouco do líquido que está junto com o alimento, mas ele vai vir para o reservatório que vai proteger a bomba de sucção do equipamento. Então, analisando o vácuo visualmente que ficou correto, nós podemos apertar o botão para fazer a posição. Porém, aqui nesse caso, o alimento, por ele ser mais mole e não
auxiliar o equipamento tanto no processo, nós podemos vir aqui na frente do bico de sucção e distanciar uma embalagem da outra, uma face da embalagem da outra, também auxiliando nesse processo. Mas se continuar, o equipamento vai continuar sugando o líquido e também isso pode estender mais o processo. Mas o equipamento ele já retirou aqui o ar da embalagem e aí a gente pode apertar o botão do bico de sucção para o equipamento iniciar a selagem. Na sequência, caso o reservatório sugar o líquido, nós podemos abrir ele apertando a trava que tem na lateral e descartar o resíduo que foi sugado pelo equipamento. Após retirar o líquido do reservatório, nós precisamos também higienizar o bico e a mangueira que vem ao teu reservatório. Então nós vamos voltar o reservatório no equipamento e aí nesse momento nós podemos pegar um copo, um recipiente com água e sabão e aí nós vamos utilizar essa outra mangueira que é um acessório que foi junto com o equipamento para limpar o bico e a mangueira até o reservatório. Nós vamos colocá-lo na ponta do bico e vamos fazer um processo de vácuo como se fosse uma embalagem, posicionando a mangueira, fechando a alça e aí nesse momento vamos iniciar o processo de vácuo e vamos sugar esse líquido que está aqui até o reservatório, se atentando ao nível máximo para limpar o resíduo que ficou do bico até o reservatório e sempre acompanhando aqui o máximo do reservatório, indo aos poucos para não exceder o limite. E após finalizar, pode apertar o botão de selagem para que o bico não recue e aí o equipamento vai parar. Então podemos retirar e aqui veio a água com sabão que limpou o bico até o reservatório, podendo repetir esse processo até a água sair limpa e depois apenas com água para tirar o resíduo de água com sabão que ficou no bico. E o último acessório que vai com o equipamento é essa mangueira que tem essas duas pontas maiores, que é para um teste ou um futuro uso sem um reservatório. Então nós podemos retirar o reservatório e aqui tem duas entradas que nós vamos colocar as duas pontas nessa parte e aí dessa forma o equipamento ainda pode fazer o vácuo sem um reservatório, porém não pode fazer o vácuo com líquido, por isso que seria para um teste ou para um futuro uso sem um reservatório. E após fazer a limpeza do reservatório, do bico, nós podemos virar o equipamento e aqui na parte de trás e na parte de baixo vai ter uma abertura de fácil acesso que é para retirar o filtro do bico. Dentro do bico tem uma espuma que é um filtro. Também nós podemos retirá-la para fazer a limpeza fora do equipamento e sempre depois voltando a essa vedação, que sem ela o equipamento não consegue fazer o vácuo, podemos fechar e voltar de novo a tampa. Essa é a nossa seladora a vácuo automática CPVS 290. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição pelo nosso 0800.